rapaziada, mais um episódio aqui do Shadowcast, né? Mais um episódio aqui do Thiagão. Em breve vamos começar aí a trazer os convidados, né, Big? Sim, terminando todos os testes aí Terminando todos os testes, enfim. E hoje, como sempre, vamos falar um pouco sobre bodybuilding, sobre o cenário atual, a nossa opinião sobre preparação e tudo mais, sobre o que a gente vê acontecendo, sobre o que a gente já fez e deu certo, né? E tentar trazer uma opinião sobre pré-contest, sobre dieta, sobre treinamento, que é mais a nossa visão. Sim. Em relação de tudo que a gente vê acontecendo hoje. A gente identifica alguns erros, né, que os atletas cometem, enfim. Coisas que pensam que não somam, mas no final das contas acabam... No final das contas acabam fazendo uma diferença grande. talvez muito grande, né? E consequentemente acaba até atrapalhando nos resultados. A gente estava aqui treinando agora há pouco aqui na Shadow. Inclusive, né, quem for aqui de Curitiba ou quem estiver por aqui quiser conhecer, enfim, a Shadow House Gym, será um prazer receber todos vocês aqui. Portas sempre abertas aí, né, Big? Sempre. Clima muito bom, energia muito boa, sempre pronto para recepcionar todos vocês aí. Mas bom, o que a gente estava falando sobre a preparação é que a gente vê que hoje tem muitos atletas que fazem uma preparação, eles ficam até bons, mas não chegam num nível de condicionamento prime, né? Hoje a palavra hoje é o prime do físico, né? Palavra em alta do bodybuilding é o prime, enfim. Prime é Mil Fox. Tanta besteira. Mas a gente vê que os caras não atingem um condicionamento significativo a ponto de impressionar no palco, né? E a gente atribui alguns erros de acordo com a nossa experiência, de acordo com a minha experiência, com a do Big, que a gente vê o que os atletas cometem, mas talvez na cabeça deles isso não é um erro, né? Então, assim, um dos primeiros erros que eu vejo que a maioria dos atletas cometem quando abre uma preparação é de fato não ter o tempo correto para fazer uma boa preparação. Eu acho que os atletas... Um período curto, né? Os atletas acabam fazendo um período muito curto de dieta, ou não tem o tempo suficiente para atingir aquele nível de condicionamento refinado, né, que os atletas chegam realmente com o glúteo totalmente estriado, com uma densidade, uma condição muscular diferente. Então, eu atribuo que um tempo bom de preparação é de pelo menos 16 a 20 semanas. Né? Eu sempre acompanho o Vitor, ele sempre fez preparações muito longas, sempre ficou pronto antes dos campeonatos, né? 3, 4 semanas ele já está com o glúteo totalmente fibrado. Pelo menos 30 dias antes do show eu já estou pronto. Tem muitos atletas que falam que isso é errado, que você tem que ficar pronto no dia do show, mas cara, eu acredito que você ficar pronto antes do show é muito mais fácil de você manipular, é muito mais fácil de você aumentar a quantidade de comida. Então quando você tem um físico pronto, é mais fácil de você trabalhar do que um físico que não está pronto, que você tem que forçar demais para atingir um nível físico aí coerente com um nível de competição, né, de alto nível. Isso até é um posicionamento do Tamer mesmo, ele fala. Analisando né? Agora o Arnold Ohio que a gente teve, eu assisti ali uns podcasts que ele estava junto, ele falou, né, justamente dessa parte do condicionamento do Samson, por que ele chegou a perder, né? Lógico, teve algumas poses ali que ganhou, outras não, mas ele falou que o refinamento do físico dele é a falta de condicionamento. Então, e muita gente peca nisso, né? Então, a minha opinião é que o condicionamento, ele de certa forma manda no jogo. A gente sabe que o fisiculturismo são várias vertentes, a gente tem lá condicionamento, volume, proporção, simetria, tudo isso beleza. Mas quando você encontra um físico muito condicionado, acima da média, isso impacta quando o cara olha. Se destaca totalmente dentro do palco. Então, assim, todos os atletas que têm uma condição extrema que eu conheço, a hora que os caras pisam no palco, eles causam um impacto muito grande e fica muito diferente dos demais atletas. Por mais que o atleta não tenha uma linha tão boa, até mesmo não tenha tanto volume, mas a definição muscular, ela mostra uma agressividade muito maior, que representa que o atleta está melhor. Né? Então, obviamente, repito que existem os fatores, mais fatores entre proporção, simetria, volume, obviamente, mas a definição hardness é o que impressiona, na minha opinião. E no palco eu acredito que às vezes um atleta muito mais seco que o outro, ele pode ter menos volume, mas lado a lado às vezes aparenta ser igual, ou às vezes até maior, né? Correto.
muitas vezes acontece, né? Mas então vamos lá, o que a gente acha aqui, né, de erros, enfim. Eu acho que o primeiro erro é o cara fazer uma preparação curta. Tempo curto. Segundo erro, o cara começar a atribuir vários adereços na dieta para tentar facilitar mesmo. Então, eu vejo excesso de molhos, né? Tipo assim, o cara usa molhos em excesso, molho zero, né? Mesmo sendo zero, acaba prejudicando de certa forma. Assim, ó, tem uma coisa que é muito importante no organismo, né? Principalmente para quem faz musculação e quem está fazendo uma preparação, que se chama microbiota. Sim. Então você tem que tentar deixar a tua microbiota mais saudável possível. E quando você começa a usar adoçante em excesso, molhos zero em excesso, que contém uma química muito grande, com algumas substâncias que acabam danificando a tua microbiota. Então, basicamente, o que acontece? Você vai perder o poder de absorção dos alimentos. O seu corpo vai ter uma diminuição da absorção dos alimentos. Então, é comum você ver atleta que utiliza muito adoçante, muito refrigerante zero, muito energético zero, muito produto zero, atleta com diarreia toda hora. Sim. Não tem um funcionamento do intestino decente. Não funciona bem. Não funciona bem, né? Mas é zero, dá pra ser, é zero. Cara, não é assim que funciona, entendeu? Então, assim, ó, o Big sabe que eu sou um cara que faltando 10 semanas para minha preparação, eu corto tudo. Sim. Eu corto tudo. Então, eu não uso adoçante, eu não uso mais refrigerante. O único tempero que eu uso nas minhas refeições é o chimichurri lá, que é simples, natural, né? Natural. Então, eu tento deixar a minha preparação o mais clean possível, né? É difícil? Porra, claro que é. Extremamente difícil. É extremamente difícil. Só que para você chegar no nível aonde a maioria não chega, você precisa fazer o que a maioria não faz. Exatamente. Até a questão de qualidade de pele muda muito, né? A pele fica muito mais limpa se você faz uma dieta A qualidade clean. muda demais, entendeu? Só que assim, ó, é difícil você sustentar uma dieta dessa? Nossa, com certeza. O Big fez, já sabe, já fiz a preparação sem molho, sem adoçante, sem nada. É difícil, você tem que estar com a cabeça muito boa. Então, para você atingir um nível mental, para chegar a fazer um nível, uma preparação desse nível, é sinistro. Vai ter atletas que falam, não precisa. Cara, é a opinião de cada um. Sim. A gente está aqui para falar o que nós fazemos e o que a gente acredita. Ponto final. Então, assim, ó, eu acho que eu sou um cara que eu tenho uma certa relevância para falar do assunto de condicionamento, porque todas as minhas competições eu atingi um nível de condicionamento muito grande. Então, basicamente, eu estou falando para vocês o que eu faço. Né? Não estou mentindo, não estou inventando nada. O resultado fala por si. Toma bomba, toma bomba. Treina pra caralho? Treina pra caralho. Né? Só que tem alguns detalhes que a maioria dos atletas não fazem. Se você for pensar, né, ao longo de 10 semanas, você ir cometendo pequenos erros todos os dias, no final dessa preparação ele se torna um erro gigantesco, é uma bola de neve, é o que acumulando. É o que a gente sempre fala. Então, quando o atleta vem cometendo pequenos erros durante a preparação, no final da preparação esse erro vira um erro gigante. Né? Então, vamos ser coerentes também, vamos ser sinceros. Né? Obviamente que tem, cara, é difícil seguir um planejamento desse, é difícil. Mas é o que dá o grande diferencial. Que faz o cara se destacar no palco. Só para vocês entenderem. Porra, eu sempre começo as minhas preparações, principalmente essas duas últimas que eu fiz, que já faz um certo tempo, mas eu comecei treinando 2 vezes no dia. Eu fazia pouquíssimo cardio, comecei fazendo 20 minutos de cardio e fui para 25 minutos porque tinha que bater peso. Mas eu vou contar a rotina para vocês. Então eu acordava, fazia o trabalho de vácuo, prancha, fazia o meu primeiro cardio, voltava, fazia a minha primeira refeição e fazia meu primeiro treino. O primeiro treino sempre era um músculo menor. Então, tipo, segunda-feira, vamos lá, fazia o primeiro treino só tríceps, 3 ou 4 exercícios para tríceps e um pouco de abdômen. Voltava para casa, fazia mais uma refeição, ia treinar o segundo treino. Já era um grupo maior. Que daí já era um grupo maior, que daí era o peitoral. Pô, fazia treino de peitoral, um treino com um certo volume, né? Fazia a refeição, voltava para casa. Quando eu chegava em casa, eu estipulei que na minha preparação eu ia dormir após o treino principal. E era isso que eu fazia. Mas nem todo mundo tem a possibilidade de fazer isso. É óbvio que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer isso, mas eu gerenciei a minha vida para que isso fosse possível. Sim. Pensando
na performance. Para atingir um nível profissional. Para atingir um nível profissional. Coerente com a liga profissional. Né? Coerente com a liga profissional. Você sempre falou. Então, o meu gasto energético, de acordo com os treinamentos, eles eram sempre muito altos, né? Eu sempre gostei de treinar com bastante volume, sempre comentei isso aí com o Pig. Então, do meio... Até demais. Até demais às vezes. Do meio para o final da preparação, eu retirei um treino e mantive só um. Só o treino principal. Porque eu já estava com uma condição física agressiva, absurda, né? Já estava muito sinistro. Mas o que a gente estava falando de volume de treinamento, hoje eu vejo que as pessoas estão atribuindo muito a técnica de low volume. Eu não acho errado. Não, errado não é. Mas é o que a gente estava comentando, que é o gasto calórico, né? Cara, assim, ó, o que eu imagino? Existem atletas muito bons que fazem isso, né? Que treinam com baixo volume e atingem um certo físico bom pra caramba. O Moraes, ele atingiu um físico muito bom, né? Treinando com baixo volume, porém agora ele mudou um pouco. Acho que ele tá treinando faixa, né? Está fazendo um trabalho mais diferente. Mudou o método de treino. Mas eu acredito que para o cara conseguir treinar com baixo volume, ele tem que ter uma experiência muito grande. E conseguir atingir um nível de intensidade extremamente alto em cada série, né? Tem que ser perfeita a série, não dá pra fazer de qualquer forma. Isso, mas eu sou um cara, eu sempre gostaria de treinar com um volume um pouco maior. Só que não é porque a gente treina com um volume um pouco maior que a gente treinava leve. Não, pelo contrário, né? Muito peso, muita repetição, muitas séries, fazendo muito. E isso, consequentemente, gera um gasto energético tão alto que eu não precisava nem fazer muito cardio. Então, acho que a gente vê atletas hoje tentando treinar com volume muito baixo, mas não tendo a eficiência necessária no treinamento para, né, ter uma evolução dentro de uma preparação, digamos assim. Aí o cara começa a fazer cardio em excesso. Aí tem que compensar de alguma forma, né? Ou vai baixar muito a dieta, ou vai levar muito tempo fazendo cardio, né? Eu vejo que como as informações elas vêm surgindo muito, a cada semana, a cada mês, tem pessoas falando de informações novas do bodybuilding, e na minha cabeça é que tudo já foi muito desvendado, tudo já foi feito. Eu acredito que os melhores atletas já apareceram, já fizeram, já mostraram como que faz, porém sempre tem alguém tentando trazer um método novo, trazer algo que facilite eu acho que o bodybuilding. Isso que o pessoal tenta, né? Facilitar a preparação. Eu acho que o bodybuilding é um esporte que não tem como ser fácil, rapaziada. Não tem como ser fácil. Entendeu? É um esporte que é difícil, você precisa levar 24 horas. Então, na minha opinião, quando o atleta se permite a cometer erros, que na cabeça dele não é erro, não vai dar nada, mas daí dá na hora do palco. Aí o juiz roubou, aí, né? Aí às vezes sobe, não é a posição que gostaria, fica frustrado. Isso. Aí começa a pesar a consciência. Isso. Pô, deveria não ter errado, deveria ter feito um treino melhor, talvez, ou não errado na dieta. Isso, correto. Então, a gente tem uma opinião bem formada sobre isso. Obviamente que a gente não é o dono da verdade, mas eu acho que a gente pode expor aqui a nossa opinião de uma forma sem ofender ninguém, sem dar indiretinha aí para ninguém. Apenas falar o que a gente acha de verdade e cada um tira as suas conclusões. Mas eu acredito que o bodybuilding, infelizmente, ele não tem uma hierarquia e é um esporte que eu acho que os caras acabam não tendo um certo respeito por aqueles que já fizeram, por aquele que já desbravou o caminho. Então eu sempre tive muito respeito por todos os atletas que eu admiro, né? E sempre tentei fazer algo muito parecido com o que eles faziam. Então, você comentava muito do próprio Correia, né? Cara, eu sou muito fã do Correia. Correia é um cara que sempre treinou com um volume alto, né? Você mesmo já treinou com o Correia, já viu que o treino dele é uma pancada. Vocês. Eu treinei com o Correia, isso foi em 2017, se eu não me engano. 2017 ou 2018, eu não me lembro muito bem, acho que foi 2018. Foi 2018 que eu fui em Florianópolis, final de ano, e eu cheguei lá, eu postei que estava lá e tal, e ele me mandou uma mensagem. Falou, pô, vi que você está aqui e tal, você não quer vir fazer um treino aqui com a gente?
Eu falei, porra, né? Com toda certeza, né? Aí ele na época estava treinando com faixa preta, que né, por sinal é excelente. E eu fui fazer um treino com eles, na época ele era na World Team, né, a academia que o Correia treinava lá na época. E cara, a gente fez um treino de costas que durou 2h30, 3. Entendeu? O Correia já estava meio que se preparando, já estava, né, vindo naquela pegada. E foi um treino muito longo, né? Então eu lembro que ele não contava muitas séries, eu até questionei isso ele na época. Ele falou, não, cara, eu vejo que o negócio está rendendo, Vai fazendo. eu vou fazendo, né? E o faixa supervisionando, o faixa muito sempre muito técnico, cirúrgico, né? Sempre muito técnico, falando como que fazia, faz assim, faz isso, observando muito o treino, ajudando obviamente ali. Mas foi um treino bem sinistro, cara. Fiquei com as costas lá a semana inteira fudida, destruída. E é um cara que, né, sempre atingiu um físico absurdo. Pra mim, o Correia é o melhor atleta que o Brasil já teve, na minha opinião. Sim. Pelo fato de tudo que ele já fez e no tempo que ele fez. Por que eu falo isso? Correia foi pro Olímpia, não tinha Instagram. Não tinha essa mídia que tem hoje em dia. Não, negativo. Não tinha quantidade de show profissional no Brasil, tinha que competir fora, conseguir vaga. O Correia, ele fez algo que, assim, é muito absurdo se você for parar para pensar. Sim. A maneira que ele desenhou a carreira dele, a maneira que ele veio conduzindo, né? Ele atingiu aí níveis estratosféricos, na minha opinião, e para mim ainda, até hoje, é o melhor atleta do Brasil. Se for ver em questão ele já de foi títulos, top 2 do Olímpia, nível de densidade muscular, nível de condicionamento. O cara é uma máquina, eu sempre fui fã dele e fiquei muito feliz porque, de certa forma, posso falar que o Edu é meu amigo, né? Por mais que eu não tenha tanto contato com ele hoje, enfim. Mas a gente já conversou bastante, já fui almoçar com ele quando ele veio aqui em Curitiba, já fui jantar com ele. Então é um cara que pra mim é uma referência muito grande e sempre me inspirou muito. Então respeito máximo, Edu. E se for ver a questão de treinamento, dieta dele, sempre foi muito estreito. Cara, o Correia é chato, né? É extremamente metódico. Até quem acompanhou o Like a Machine sabe como ele é metódico. Chato pra comer, chato pra treinar, né? Chato no bom sentido que eu falo, assim, muito estreito, né? E sempre treinou muito pesado, enfim. Cara, o Correia é um cara, talvez ainda de maior resiliência que eu conheço, devido a todas as adversidades que ele enfrentou na carreira, né? Mas ele sempre se saiu muito bem. Então, eu tiro de parâmetro esse tipo de atleta. Esses caras, né? O que eles já fizeram. O que eles já fizeram. E é um cara que você não vê ele saindo falando na mídia besteira pra cacete, né? E se auto-vangloriando e falando que o que ele faz é o melhor. Não, é um cara que é na dele e ele vai lá e mostra no palco. Ele fez, mostrou o resultado e não tem como discordar. Não tem errado. Não tem como, entendeu? Como questionar. Entendeu? Então, assim, eu sempre vou atribuir tudo aquilo que eu faço, e obviamente que eu acredito que o Thiago também, ao que os melhores já fizeram. Sim. É meio óbvio, né? Se a gente não tem, na atualidade, físicos tão bons quanto os de antigamente, não tem como falar que o que é feito hoje talvez seja muito melhor do que foi feito no passado. E eu já falei, até falei no episódio anterior, que eu nunca vou me importar com quem tem opiniões adversas sobre a nossa, ou sobre o que esses caras já fizeram, mas o que eu fico um pouco irritado é de ver algumas pessoas no meio confrontar esse né? Tipo assim, eu acho que o confrontar não é desrespeitar. Todo mundo pode confrontar o outro, pode questionar. Né? Não, mas eu acho que o meu método é melhor. Pô, beleza, se você acha que o teu método é melhor, da maneira que você faz é melhor, vai lá, ganha os campeonatos e ganha respeito. Mas eu acho que a partir do momento que você acaba desrespeitando o que esses caras já fizeram, sem você ter conquistado 20% que esses caras já conquistaram, aí eu acho meio estranho, Bico. Você não acha? Respeitoso. Então, você, né? É tipo, daí na minha cabeça é aquele cara que tipo assim, ó, pô, aqueles caras lá já ficaram milionários, eu tô aqui juntando meus 10 mil,
mas eu sei um método melhor que o deles. Mas você fez nada. Mas você não é milionário. Entendeu? Abre a conta aí, não tem R$5 na carteira. Então, como que... Eu não consigo entender. Os coaches de Celta. Entendeu? Então, tipo assim, ó, como que, né, obviamente, não vamos falar que, né, certo, tudo, mas assim, ó, eu vejo que os caras não fizeram 20 ou 30% do que esses caras já fizeram. Estou falando não só de atleta, tá? Estou falando de treinadores também. Vou dar um exemplo aqui muito grande, Charles Glass. Pô, máximo questionam respeito, tanto ele, né? tipo assim, o máximo respeito pelo coroa lá. Pô, por mais que o cara apareça fazendo alguma coisa que... talvez não tenha sentido hoje, ou... Cara, mas assim, o cara... tudo que ele já fez, né? Você tá dizendo? Ele treinou uns caras muito foda, ele tava lá, né? Então, porra, eu acho que você discordar do coroazinha lá é uma coisa, mas agora você desrespeitá-lo, falando que o cara é burro pra cacete, daí eu já não acho legal. Não. Entendeu? Não sei se você pensa dessa maneira aí. Eu penso exatamente igual, justamente porque até falei alguns dias atrás a questão dos react, né? Então, hoje em dia está muito na moda você pegar ali um treinador, né, fazendo alguma coisa e você vai fazer um react falando do trabalho do cara e talvez tentando menosprezar, né, o trabalho do cara. É legal isso aí também. Então acho que isso aí não é legal, desrespeito. Sim, eu também não gosto muito disso aí, mas eu acho que cada um tem que expor a sua opinião de forma respeitosa aí, né? Falando de Arnold aí, o que você achou desse Arnold? Eu sempre falei pra você, desde 2017, quando eu te conheci lá mais pessoalmente, a questão do condicionamento pra mim na Open ali pega demais, cara. Eu sempre questionei o Vitor num sentido, né? Eu nem conhecia de bodybuilding direito, tava começando a entender. Eu lembro até hoje, era estagiário na época, eu cheguei e perguntei pro Vitor, falei, porra, os caras já têm um volume absurdo, já são grandes, né? Tem recurso pra caralho. Como que os caras não secam? Aí, né, você veio e falou uma coisa, né? Falta dieta, falta mais tempo, falta ser um pouco mais estreito na dieta. Então eu vejo que hoje em dia isso aí pra mim ainda peca, né? Então não tem algum físico assim que você olha e fala, nossa, caralho, que bagulho cabuloso. Eu acho que hoje a gente não tem um atleta que tem aquela dominância da categoria. Não tem. Que o cara predomina na categoria. Eu acho que a gente não tem mais isso. Não tem não. Então, a gente vê atletas muito bons, obviamente, mas eu sempre vejo alguns atletas que parece que falta um pouco mais de condicionamento, né? Parece que o cara não, sei lá, faltou mais 5, 6, 7 semanas de dieta. Estreitar um pouco mais o laço. Um pouco mais, porra, entrar com o rosto fundo. Eu não vejo mais tantos atletas com o rosto caveira. Então, pô, falta, né? Mas esse último Arnold, porra, a hora que eu vi o Derek, já não vou nem falar impressionou. não vou nem falar que foi uma surpresa, mas muita gente falando muito mal quando ele escolheu o Cris Aceto para fazer a preparação dele, né? Até mesmo foi após o episódio que o Aceto do Olímpia lá com o Jimmy e tudo mais. Isso mostra que muitos dos brasileiros, porra, não tem muita noção do que está falando sobre o bodybuilding, né? Não. Porque assim, não tem como você falar que o Aceto é ruim. É difícil. Aí você pega a carteira de atleta que o cara trabalhou. Aí você pega os atletas que o cara já preparou, tipo assim, o Aceto preparava o Correia, entendeu? Então é meio complicado, velho, sabe? Eu acredito que depende muito do atleta também. De seguir o protocolo na risca, na verdade, né? De seguir a parada o cara tem que ser metódico, tem que ser chato. Tem que ser feito para atingir o resultado que é esperado. Então, assim, ó, o Aceto, ele, de certa forma, melhorou o Derek. Ele junto com o Pacho, né? O Pacho também fez um trabalho... Não tem como não falar do Pacho, né? Extremamente preciso com o Derek ali. Então, assim, ó, o que fez o Derek vencer esse show foi condicionamento. Foi o próprio que era o melhor do palco ali em condição. E ele também teve alguns ajustes de pose. Sim. Que o Pacho deu um toque para ele, se não me engano, ele estava com uma falta de mobilidade, não conseguia fazer um duplo bíceps de costas tão legal. Conseguia expandir bem a dorsal, tá um pouco de mobilidade escapular. Então, a gente vê que até mesmo atletas do mais alto nível ainda sofrem um pouco ainda tem detalhes para ajustar. Melhorar. Entendeu?
Então, assim, ó, sem dúvidas o Derek apresentou uma condição fenomenal. Eu acho que de lado ali o negócio ficou absurdo. Profundidade de corte na perna, extremamente seca, profundidade absurda, glúteo totalmente colado. Cara, um nível, tipo assim, ó, 3 níveis de definição acima do Samson. 3 níveis acima da definição do Samson. Eu vou te falar, Samson Lauda é muito mais pesado que Derek. Sim. Muito mais pesado que Derek. E aí entra aquilo que eu acabei de falar pra você, que a gente não tem hoje aquele atleta que tem uma dominância na categoria, porque hoje quem é o favorito? Era o Derek, né, o Samson ganhou, agora o Derek ganha do Samson, o Hatch tá ali. Então hoje o favorito para ganhar o Mr. Olímpia desse ano é o Derek. É o Derek, por ter batido o Samson Lauda, que é o atual campeão do Olímpia. Então assim, ó, isso a gente vê na Classic também. Sim. O Mike Summerfield está vindo agora muito forte, mas eu até posa muito bem, físico assim, incrível, mas eu até comentei isso no meu Instagram, que eu não vejo ele sendo soberano igual o Sebum foi. Não. O que eu quero dizer com isso? Que o segundo, o terceiro e o quarto colocado não estão tão longe dele. Não, bem próximo, né? Diferente do Sebum, que o Sebum ganhava com uma larga vantagem. Tipo assim, folgado. Tipo, pô, o segundo não dá confronto, entendeu? Mas com o Mark ali, já entendeu? Voltando no Rough Diesel também esse ano. O Rough Diesel tá voltando. Muito melhor, o físico dele tá muito melhor, sinistro, tá maior, né? Volume de perna. Enfim, aquele físico é um físico muito poderoso. É um cara que posa muito bem. Uma das coreografias mais icônicas aí do bodybuilding, né? A atualidade é dele. A atualidade aí é dele. Então eu vejo que a categoria Classic não tem aquela soberania. E está aberta também, né? Está aberta. Obviamente que o Mike é um cara que está sendo favorito. Sim. Até mesmo por ser top 2 do Olímpia e vencer o Arnold agora, chega com muita pressão no Olímpia. Mas eu acredito que ele não é soberano ainda. Entendeu? Ele não tem a soberania aí que, né, pode ser construída com o tempo, mas eu acho que ainda ele não tem essa soberania aí não. Então a gente tem o Ramon aí chegando também, eu acho que agora o Ramon está fazendo um trabalho. Uma engrenada boa, né? Eu acho que agora o Ramon está fazendo um trabalho aí mais estreito, né? Está fazendo um trabalho talvez de uma forma a qual ele nunca tenha feito. Sim. E isso vai gerar bons frutos para ele. O Kaique também, a gente tem aí o Kaique é um outro estreando também, que acho que vai ser uma revelação muito forte. Né? Sobre o Kaique, cara, o que eu tenho para falar sobre o Kaique? Muito boa pessoa, não tem nem o que falar sobre a extremamente profissional. Extremamente profissional. Uma coisa que não vou falar que me impressiona, mas que me faz colocar o Kaique na posição que eu vou colocar ele, é a mentalidade. Sim. É a maneira que ele se porta e que ele carrega o planejamento. Então, quando a gente tem um atleta tão estreito quanto esse cara, a probabilidade desse cara chegar numa nova categoria de uma maneira absurda é gigantesca. Sim. Porque o cara tem uma mentalidade que é diferente da maioria dos atletas. Ele tem uma mentalidade de, cara, ele é absurdo, entendeu? Tipo assim, obviamente que a gente não viu ele ainda na Classic, eu não vejo muitas fotos de costas dele, né? Mas é um cara que, por ter essa mentalidade, por ser um cara muito estreito, muito dedicado, um cara metódico, chato, eu acredito que é um cara que vai fazer uma estreia e vai bagunçar. Vai. Entendeu? Vou falar que ele vai ganhar do Ramon, vou falar que ele vai ganhar do Diesel lá, que vai competir ou até mesmo que levantaram a rivalidade do Javors e tudo mais. Cara, só do lado para saber. Só do lado para saber. Mas o que eu posso falar com muita convicção é que é um cara perigoso. Sim. Ele é um dos físicos que, olhando, vocês geram um certo impacto, né? Pela questão de densidade, gera impacto. Detalhamento que ele tem na musculatura. Gera impacto. É um cara, assim, ó, como eu falei, é um cara perigoso, é uma ameaça. Ele pode ser um dark horse da Classic, aí com toda certeza. O Caicão é muito sinistro, né? Extremamente estreito, com dieta também. E tô ansioso para ver a estreia dele aí. Eu acredito que vai dar uma bagunçada boa na categoria. Ele é outro cara que falou justamente isso que a gente, né, vem comentando da questão de molho,
de adoçante, de refrigerante zero, um né? cara estreito na dieta. Vocês podem até acompanhar ali, tem uma entrevista que ele fez com o Miguel Achain. Que ele falou exatamente isso. Ele falou exatamente isso, né? Não usa molho em excesso, não usa refrigerante, né? Basicamente, eu já tô falando isso há tempo. Se vocês pegarem lá em 2022, o podcast que eu fiz com o Cello, nosso grande amigo aí, Cello, ou até o episódio que eu fui no Monstercast, cara, eu já falava tudo isso. Sim. Já falava tudo isso, entendeu? Então, assim, tem atletas que fazem dessa forma, que atingem um nível, né, diferente, é algo que eu acho que é válido testar, Big. Eu acredito que quando um só fala é uma coisa, agora quando vários começam a falar, começa a abrir mais caminho, o pessoal começa a olhar de uma forma diferente, né? Com toda certeza. Eu acredito que agora, né, você já vinha falando isso, o Kaique vem falando isso, até a própria Isa Piscine já falou a mesma coisa, e falando, Correia já vem fazendo muita falando, voltando ao assunto da preparação, eu vejo que muitas pessoas, quando a dieta ela tem uma certa modificação, quando dá uma reduzida na quantidade de comida, o metabolismo dá uma otimizada, o nível de treinamento ele vem caindo. Sim. Só que as pessoas têm que entender que o bodybuilding é essa adversidade. Você tem que conseguir suportar um treinamento mesmo com momentos de adversidade, em momentos de adversidade que você tem que se provar. Então, o que é você se provar? É você resistir a muitas coisas, mas você também tem que fazer um treino muito intenso quando você está muito cansado, quando você está com muita fome, quando você está com pouca comida, entendeu? Então, a superação do bodybuilding, na minha opinião, ela acontece de forma diária, principalmente numa fase final de preparação. A fase final de uma preparação, eu vou falar por mim, as últimas 6 semanas, 5, 6 semanas. É onde que o laço estoura. É onde o laço estoura e é onde você vê quem é quem. Isso é verdade. Então, existem situações que um atleta profissional de bodybuilding de alto nível passa que não tem muito como explicar aqui para vocês. É só passando, só sentindo para vocês entenderem. Entendeu? Então, que nem muita gente reclama do sono, da fome, não sei o que. Eu no final da minha preparação eu não conseguia dormir mais que 3 horas. Dormia, cochilava, acordava. E eu, tipo assim, eu não usava remédio para dormir. Eu sei que o sono é importante, mas eu meio que dormia, meio que não dormia, ficava meio que, parecia meio chapadão, loucão. Aí, dava 3 horas, barriga doía de fome, cara, tinha que tomar uns talagaços de água para tentar amenizar. Então, assim, como que você chega no nível de condicionamento físico sem passar fome, sem ter problema para dormir? Você mesmo fala, nas últimas semanas, quando a gente fazia essa ramada curvada lá com 180 quilos, na tua cabeça você falava assim, talvez o moleque vai desmaiar. Big Lima vai desmaiar. Eu ficava só nessa, vai desmaiar agora. Não falava para mim, obviamente, talvez para não gerar um impacto psicológico negativo, mas ele ficou preocupado. Sempre atento, porque largava a barra, dava aquela tonteada assim, Nítido. Deixa eu sentar num banco aqui que... Então, assim, para você ver que o negócio é esquisito, né? Extremamente difícil. É difícil. Você também fez as preparações treinos, chegou num nível muito né? Difícil, Então, a preparação do bodybuilding, a fase final, ela contém muitas adversidades que o atleta vai ter que suportar. Igual a gente estava conversando, eu acredito que até um certo ponto da preparação é fácil você ir. Até um certo percentual de gordura ali. Quando você tem uma gordura para queimar, você vai bem, você não se sente naquele extremo cansaço. Mas depois você não quer assistir nem TV, né? Depois de um certo ponto ali que você já não tem muito de onde tirar gordura, que daí começa a tirar de pontos específicos, que começa a puxar um pouco mais da lombar, do glúteo, e daí o laço começa a estreitar. Daí entra naquele ponto que você não tem nem paciência para assistir TV, você não tem energia nem para ficar falando. Não quer fazer absolutamente nada. Então, assim, é muito complicado a gente tentar relatar para vocês o nível que é a parada, que vocês têm que fazer para entender. Tem que passar pela prova de fogo. Muitos atletas fazem preparações e nunca vão saber o que é isso. Não atinge esse nível de condicionamento. Não, porque não atinge esse nível de condicionamento. Igual você falava, né? Às vezes estava até cozinhando e caía um garfo no chão, você falava, não vou baixar para pegar o garfo, vou abrir a gaveta, pegar outra aqui. Tampa de coqueteleira, tampa de pote. Meu irmão, é um nível que chega de cansaço que... Então, quando o atleta atinge um nível de definição muito específico,
eu tenho certeza absoluta, eu falo com convicção, que ele vai reclamar disso tudo que a gente está reclamando aqui agora. Não é reclamar, é relatar. Relatar tudo isso que a gente está relatando agora. Você falava pra mim... Você não acreditava. E eu falava, caralho, o Big tá viajando. Não, tá preguiçoso, na verdade. Isso aí não existe. Ele falava, ia relatando, né? E eu não acreditava, porque eu não tinha passado por aquilo. A primeira vez que eu passei, que eu cheguei a olhar uma vez que eu tava indo treinar junto com você, que eu olhei assim, tava o tênis e o chinelo. Eu não baixei pra colocar o tênis, eu peguei o chinelo pra treinar e falei, não, realmente o que ele passou é verdade. E dali pra frente foi... Nossa. Tipo assim, a gente fala um negócio desse, não quero ser melhor que ninguém ou tentar mostrar que não, sou super old school, super hardcore. Não, eu estou relatando para vocês o que eu passei e o que eu vejo os atletas que atingem esse nível aí passam também. Entendeu? Conversei com o Correia lá também depois da competição, a gente trocou várias ideias e ele falou várias coisas. Cara, é absurdo. Então, durante a preparação do Cebon, assistindo bastante vídeo do canal dele também, ele mesmo relata exatamente as mesmas coisas, assim, desse nível de cansaço extremo, de não querer levantar para ir no banheiro. Não levanta. Cara, então assim, ó, o atleta, pra mim, as pessoas sempre perguntam, quando que você vai voltar, porra, obviamente que eu penso em voltar a fazer uma preparação. Só que, cara, para fazer uma preparação do nível que eu costumo fazer, o psicológico tem que estar muito bom, velho. Tá bem alinhado. Tem que estar bem alinhado, a gente tem que estar, porra, sabendo exatamente o que a gente quer, né? Com um objetivo bem formado. Porque quando entra no jogo, não é pra brincadeira. Não é pra brincadeira. Então é complicado. Quando eu um dia decidi abrir uma preparação, eu vou estar disposto a fazer o que for preciso para passar por tudo aquilo que eu já passei, que eu sei como é que é, para atingir um físico no mínimo condizente com o que eu apresentava, né? Então é meio complicado, rapaziada. A gente fala às vezes, né, não sei como que as pessoas reagem ouvindo, aceitam ou não, mas eu acredito que deve ter uma boa aceitação. Vindo de uma pessoa que já fez, né, que já passou e que já mostrou o resultado. Tentando falar de uma forma bem limpa e clara, sem qualquer tipo de soberba ou querer dizer que é melhor que um que outro, negativo. É só um relato de tudo que aconteceu mesmo, do que acontece, do que a gente acha que é certo, acha que é errado. E é isso, as preparações de bodybuilding, na nossa opinião, tem que ser dessa forma, né? Não dá pra ser brincadeira, não dá pra ser brincadeira, mas é muito diferente. E você vê que os atletas, né, de condicionamento mais estreito acabam... Sim. Né, o Dabu relata bastante coisa disso, que é o Dabu, um cara que chega extremamente condicionado. Gosto bastante do físico daquele cara, muito seco, impressiona muito. Ele é um cara que relata muito essa questão dessa falta de energia no final da preparação. É que não tem como, velho. Não dá. Chega num ponto que... Não dá. É na raça mesmo. Isso, é na raça. As preparações são bem estreitas e é isso. Eu acho que a gente tinha que deixar aí um espaço aberto para a galera fazer algumas perguntas pra gente. A gente está respondendo aí no nosso próximo podcast. Sim, pode mandar nos comentários do YouTube ou no próprio Instagram, né? No próprio Instagram, nos comentários do YouTube, enfim, pedir que vocês se inscrevam no nosso canal aqui do Shadowcast, que sigam lá o Big nas redes sociais, me sigam lá também, sigam a Shadow House aí. Como eu falei no início do vídeo, a galera que quiser vir aqui conhecer, vai ser um prazer receber vocês. Com aí. Certeza. Vem aí fazer uma aula experimental, a galera que é aqui de Curitiba ou quem estiver passando por aqui, se tiver a possibilidade de vir aqui conhecer, dar um treino, vocês vão ser muito bem-vindos sempre. Com certeza. Fechou? Acho que por hoje é só. Quanto tempo deu, Lucão? Então matamos, é o que a gente falou que ia fazer mais ou menos. Então é isso aí, rapaziada. Segundo episódio aqui do nosso podcast já concluído. Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. Talvez no próximo episódio a gente traga um convidado aqui já, para a gente trocar uma ideia. Tem vários convidados que eu quero trazer aqui. Tem o Luiz Jordão, tem o argentino, tem o Iago, tem o Ricardinho que está treinando ali, tem o Marins, tem o Saleb que estava aqui agora de tarde também, estava treinando com nós aí. Enfim, tem vários caras que eu conheço, vários amigos meus, que vai ser uma honra receber aqui. E eu tenho certeza que se eu pedir para eles vir aqui, eles vão gostar e vão vir. Com certeza. Fechou? Rapaziada, tamo junto. Big, quer dar um parecer? Não, tranquilo. Só pedir pra galera aí mandar
né, as perguntas pra gente aí, para poder dar continuidade. Esse segundo episódio aí, né, a gente está fazendo uns testes aqui, ver se vai fluir tudo muito bem. E se continuar e tiver um engajamento legal, a gente dá andamento aí, logo a gente começa com os podcasts ao vivo daí. Com certeza, e aquele oferecimento A Power. Suplementos, Power Suplementos é sinistro, eu sempre falo pra galera, pré-treino, a melhor combinação de pré-treino que vocês podem ter hoje, eu falo pra vocês com convicção, Dilatex mais Devaster. O Big sabe que desde 2022 eu utilizo os produtos da Power, minhas preparações eu sempre utilizei, produtos excelentes, qualidade excelente e o custo-benefício muito bom. Então, façam um teste que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dilatex e Devaster. Obviamente que a Power tem uma gama, né, uma variedade muito grande de produtos, mas vamos destacar o Dilatex e o Devaster. Isso aí. Fechou? Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Valeu.